E aí, você gosta de chocolate? O italiano, olha, provavelmente não deve estar gostando de nada, porque foi verdadeiramente um chocolate o que a Suíça fez contra a Itália nas oitavas de final da Eurocopa. E ó, em homenagem aos suíços, diante do jogo contra os italianos, no qual a Suíça dominou o jogo todo pelo placar de 2-0, poderia ter sido muito mais. A Itália, perigo, uma seleção fraquíssima. Eu nunca tinha visto uma seleção da Itália tão fraca em ideias e principalmente em forma de treinar. O Luciano Spalletti mudou esse time várias vezes ao longo da competição e novamente nas oitavas de final mudou novamente o time e pagou caro por isso. Novamente a Itália sofrendo, tentando de alguma individualidade, cruzamentos na área, tentar alguma coisa e na verdade nada disso aconteceu. A Suíça dominou do começo ao fim, poderia ter feito muito mais gols e venceu por 2-0 com autoridade. Lembrando que a última vez que a Suíça venceu a Itália por 2 gols de diferença foi nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 94. E outro ponto, a Suíça se classifica pela segunda vez seguida para as quartas de final da Euro. Lembrando que na Euro passada eliminaram a França nas oitavas de final e pela segunda vez consecutiva a Suíça eliminando uma seleção grande nas oitavas de final da competição. Muito bem o trabalho do Murat Yakin no comando da seleção da Suíça, que teve Wimmer suspenso e mesmo assim o Varga entrou e marcou um golaço logo no primeiro minuto do segundo tempo. Lembrando que Freuler fez outro grande jogo com a Suíça nesta Eurocopa, abriu o placar ali na reta final do primeiro tempo e a Itália só conseguiu uma finalização no gol, que foi com o Rettega ali próximo aos 30 minutos, mas é uma Itália que carece de ideias, e carece de jogadores mais táticos, que tenham talento ali para serem mais incisivos, para criar oportunidade para os atacantes, né? O Chiesa pouco fez, porque é um jogador que precisa da bola chegando nele para ele ser eficiente. O Scamacca, quando teve oportunidades, não foi nada bem. O El Shaarawy, então, foi uma partida tenebrosa. Provavelmente é uma partida, a, a última partida que ele faz pela seleção da Itália, porque não tem cabimento o El Shaarawy fazer parte dessa seleção da Itália. Mesmo assim, com algumas ressalvas, como o Di Marco, que ficou fora, o Raspador e não, o Calafiore, zagueiro, também ficou de fora, né? Di Marco lesionado e o Calafiore suspenso. Fica difícil para a Itália, ainda mais sem dois jogadores importantes como esse. Jorginho nem jogou a partida de hoje, por conta da péssima primeira fase que ele fez com a seleção da Itália. Cristante teve a sua chance no lugar do Pellegrini, mas também pouco acrescentou. A Itália sofreu demais e, na verdade, pessoal, foi uma escalação em que o Luciano Spalletti tentou fazer de tudo para que a Itália fosse, claro, forte defensivamente e que pudesse ter uma saída de qualidade no ataque, coisa que não aconteceu, muito por conta da grande partida do Rieder e do Varga e do Xhaka, né? E do Xhaka e do Freuler, né? Do quarteto ali do meio de campo da Suíça, que conseguiu neutralizar a Itália sem a bola e ao mesmo tempo cadenciar o jogo e ter a bola no pé e conseguir fazer os gols. A Itália, pessoal, novamente, não é uma. Para mim, a pior seleção da Itália que eu vi jogar em torneios oficiais. É uma Itália que tem nomes interessantes como o Barella, como o Chiesa, como o Bastoni, né? Mas, por exemplo, tem nomes ali que fizeram uma péssima Eurocopa, como o Di Lorenzo, né? Principalmente o Jorginho, que nem jogou hoje por conta desse péssima exibição dele na Eurocopa. Já era reserva no Arsenal, então já é um jogador em fase de declínio na carreira, mas a Itália precisa virar a página e esquecer alguns atletas para pensar mais para frente em termos de evolução. É que é uma situação que deixa a Itália meio que sem meio de mãos atadas. O Barella é o principal jogador ali, meio campista técnico que faz alguma coisa. Ele muito bem marcado,
não faz com que os outros jogadores potencializem ali e criem oportunidades para ajudar a seleção. O Scamacca é um 9 para mim mais fraco que a Itália teve nos últimos anos, em comparação ao Immobile, que foi muito importante na Itália nos últimos anos, apesar da Itália ter ficado fora de 2 Copas do Mundo, mas o Immobile foi importante na conquista da Euro. E evidentemente que teve nomes que eu até notei aqui que poderiam estar nessa seleção da Itália para dar um pouco mais de punch para esse time, como Bonaventura, da Fiorentina, o Zaniolo, do Aston Villa, o próprio Immobile, veterano da Lazio, Politano, Calabria, Locatelli, Romagnoli, Zappacosta, o Moise Kean, enfim, vários jogadores que a gente está até colocando aqui como ideias para essa seleção ter sido um pouco mais vibrante na Euro. Né? A Itália teve problemas do começo ao fim e a Suíça fez um grande jogo contra a Alemanha em 1-1 e vai totalmente motivada para o jogo contra a Itália, mesmo com o desfalque de um jogador importante do Widmer, né? Do Widmer, que era o meio-campista ali que atua pelo lado esquerdo do ataque da seleção da Suíça, mas o Vargas veio muito bem, né? Assumiu a responsabilidade junto com o Hitler, mais próximos ali do Embolo, que também perdeu o gol no primeiro tempo, mas teve boa movimentação, fazendo pivô cadenciando, trazendo jogadores do meio para aparecerem com o elemento surpresa, como foi o gol do Freuler no primeiro tempo. Né? Então é um dado importante como joga direitinho essa seleção da Suíça, que tem lá atrás a Kanji, perfeito, o Char também muito bem, e o Ricardo Rodrigues, que é um lateral esquerdo de origem, mas que jogou como zagueiro e foi muito bem. O Arbischer também, que é um jogador que atua do lado esquerdo, para dar volume ali ao lado do Chaka, ali naquele setor esquerdo no meio campo, também esteve muito bem. A Suíça não teve trabalho algum para segurar a pressão da Itália. A pressão que a Itália fez quando estava 2-0 foi ali chegando na casa dos 30, mas muito pouco. Teve ali um lance que teve uma bola na trave no desvio do defensor suíço, teve uma bola na trave do Scamacca, mas ele perde um gol também, mas foram muitas poucas oportunidades que a Itália teve, muito por conta dessa falta de ideias. Uma Itália disfuncional, uma Itália que não tem vibração, uma Itália que falta técnica, que falta jogador para trabalhar no meio de campo, para desenvolver os jogadores. E desculpa, se o Spalletti queria pôr o El Shaarawy como atacante titular de um jogo de mata-mata de Eurocopa contra a Suíça, me desculpe, porque o Acharay nunca se provou nada na carreira dele, e desde que ele é jogador profissional, ele nunca se provou nada ser um jogador de qualidade por onde passou, a não ser aquele hype que ele teve curto ali na Roma e só, entendeu? Não é um jogador de punch para a Eurocopa, infelizmente, né? E, claro, a Itália ainda morreu com o Raspadori sem entrar, né? Que é um jogador querido do nosso Luciano Spalletti, né? O Mancini foi um zagueiro muito abaixo ao lado do Bastoni. Eu achava que o Buongiorno seria o cara que iria assumir a vaga ali do Calafiori, mas não foi muito bem assim. E a Itália sai eliminada e assim, de forma melancólica pelo futebol. Classificou porque o Zaccagni fez aquele gol no finalzinho ali, muito por obra do Calafiori, que acreditou no lance, e foi isso. Foi uma Itália que teve muitas dificuldades, claro, conseguiu a virada contra a Albânia, mas assim, não se pode falar nada. Você, contra a Albânia você é obrigado a vencer, e por mais que seja de virada ou não, você tem que vencer e mostrando um bom futebol. E isso foi, na verdade, a parada que aconteceu. A Itália não fez um grande jogo, não fez uma grande Eurocopa e é eliminada diante de uma Suíça muito competente. Beleza, pessoal? Um brinde à Suíça pelo chocolate. E você, é claro, deixa o seu like aqui no canal, deixa o seu like no vídeo, compartilhe e não se esqueça também de deixar o seu comentário para falar sobre essa eliminação da Itália e a classificação da Suíça para a disputa das quartas de final. Beleza? Um forte abraço. Agora vamos acompanhar os outros próximos jogos da Euro
e mais coisa aqui rolando no canal, mais vídeos rolando. Fiquem ligados, beleza? Um beijão, valeu, um abraço, tchau, tchau.